Olá, gente. É, eu sou o Luciano Fortunato, é, nascido em 20 de dezembro de 1969. Um ano muito marcante para a história mundial, para a história da contracultura, um ano de mobilização juvenil, no rastro das mobilizações de 1968 na França, né? É o ano do Festival de Woodstock, né? Que é muito criticado, muita gente critica, fala que os hippies, o movimento hippie não era politizado, né? Eu digo o contrário, não, os hippies eram sim bastante politizados e aquela movimentação hippie, né? Eu entendo como um gigantesco movimento político, né? Não da política partidária como nós conhecemos, né? Mas um movimento de juventude que marcou uma época, que deixou heranças muito importantes, algumas não tão boas, né? Há quem diga, por exemplo, que o abuso na utilização de drogas psicotrópicas, né, seria uma espécie de herança maldita dos hippies, né, algo desse tipo, né. Nasci em 69, foi o ano também que o homem pisou na Lua, né, em julho, em agosto, em julho o homem pisa na Lua e em agosto você tem o Festival de Woodstock, né. E em dezembro eu nasci no meio de, né, num sítio com bananeiras, é, cavalo, boi, né. Na verdade eu nasci no hospital, né, mas fui levado, numa carroça até a maternidade Nossa Senhora Aparecida, em Paracambi, município de Paracambi, Paulo de Fronten. Então, mas eu moro na cidade de Mendes, estado do Rio, desde os meus 2 anos de idade. Desde os meus 2 anos de idade. Portanto, é assim que eu me sinto, né? Um mendense, né? Quem nasce em Mendes é chamado de mendense. Eu não nasci, mas moro aqui desde os 2 anos de idade, é a minha cidade. Aqui eu passei as minhas experiências, vivi os traumas que toda criança vive, né? Tão importantes para a formação de todos nós, né? Para aquilo que vai constituir, né, a nossa consciência, e mais importante que a nossa consciência, né? O nosso inconsciente, o nosso subconsciente. Tudo que fica guardado, né? Que Freud desvendou pra gente, né? Mostrando que nós somos movidos muito mais pelos desejos do que por um planejamento de vida, do que pela razão, né? Às vezes uma atitude que a gente julga como sendo muito racional, ela pode ser uma atitude que na verdade está sendo fruto dos nossos desejos, desse nosso grande desconhecido que é o nosso inconsciente, né? Então, por que eu estou falando isso tudo, né? Porque eu lancei recentemente uma autobiografia, né? Uma autobiografia, e eu vim aqui falar dela. É um livro muito querido, é o meu 30º livro, né? Assim, concordo, é livro pra caramba, né? Não recomendo todos eles, não. Alguns eu, não que eu me arrependo de ter escrito, mas são tão diferentes da minha forma,
que está escrito ali é tão diferente da forma como eu penso hoje que, né, eu não recomendaria a leitura. Mas esse aqui eu recomendo. Esse aqui é um novo livro, né, que é esse aqui. O amor é um liquidificador de arco-íris. O amor é um liquidificador de arco-íris, né? Tá aí. Meu livrinho, essa capa que foi eu mesmo que fiz. Tá. É que eu trabalho com... É que eu trabalho com autopublicação, né? Meus livros são livros independentes. São livros independentes e... Então eu trabalho com uma galera que imprime os livros, né? Uma turma bem eficiente, que é o Clube de Autores. Que é o Clube de Autores. São muito eficientes, o papel é muito bom, a capa é muito boa, né? O papel usado na capa. E esse livro, assim, é muito difícil classificá-lo. Muito difícil classificá-lo, por quê? Porque, ao mesmo tempo que eu falo que ele é um livro de memórias, e que ele é uma autobiografia, ou que ele é um romance autobiográfico, né? Ele tem um importante elemento ficcional, né? Porque toda a minha história, a minha gênese, e inclusive a partir da gênese de minha mãe, né? A narrativa começa com o nascimento de minha mãe. E esse personagem narrador é um personagem narrador, interage na história. É uma anja, né? Um anjo mulher, uma anja, né? E muito interessante que eu tenha feito isso, sendo eu ateu, não acreditando eu na existência de anjos, né? Ter essa opção de colocar a minha história sob a perspectiva de um hipotético anjo ou de uma anja. Foi uma experiência muito interessante. Eu acho que isso me ofereceu, de certa forma, o deslocamento necessário para que eu pudesse me olhar de fora. Então isso eu acho que é até um exercício que eu recomendo para quem escreve, para quem tem vontade de de publicar a sua biografia, não para fazer exatamente o que eu fiz, né? Mas se quiser fazer, faça. Eu, quando eu elejo uma personagem sobrenatural para ser a narradora da minha história, né, eu estou conseguindo sair de mim e ao personificar essa personagem narradora, onisciente, né, eu saio de mim e consigo olhar para mim de fora. Né? É um processo que não é muito simples no começo, mas depois, à medida que eu fui escrevendo, eu fui me deixando levar por aquilo ali, fui contagiado por aquilo e acabou dando certo. Quer dizer, acho que deu certo, gostei do resultado. Foi muito difícil escrever o livro, passei esse ano de 2023 foi um ano muito pesado, foi um ano de perdas, foi um ano em que eu estive muito preocupado com minha saúde, com suspeitas não muito boas, que acabaram por não se confirmar, né? Acabaram por não se confirmar. Mas, por outro lado, teve um acontecimento complicado também de saúde, uma pessoa muito querida, que é minha companheira. E uma perda também importante na família, que me deixou muito de uma pessoa, de um personagem da minha vida, né? De uma pessoa que participa da minha história e que é alguém central na minha vida que se foi e eu não tive a oportunidade de ter as conversas que eu gostaria de ter tido com essa pessoa.
Ela se foi sem que pudéssemos ter uma conversa da forma como eu gostaria que acontecesse. Mas nada, ou quase nada, acontece como a gente quer que aconteça, né? Então, O Amor é um Liquidificador de Arco-Íris é um livro que fala não apenas da minha vida, mas que tem reflexões sobre a sociedade, sobre a condição da mulher, sobre a condição das pessoas pobres, né? sobre essa luta entre proletariado e burguesia, né? Sobre esse não fim da história, né? A história não acabou, não houve o fim da história, as ideologias não morreram, né? Então é um livro que aponta para esse caminho, né? Da sobrevivência das ideologias, né? Tem bastante disso no livro, né? Que é uma coisa que a personagem narradora comenta vários assuntos e trata de ideologia, trata de religião, trata de não religião, trata de fé, trata de espiritualidade, trata de ciência, fala de sonho, né? Fala das angústias normais, naturais, das angústias comuns de todos nós, das angústias comuns de um homem comum, que é o meu caso, e o livro convida todas as pessoas que reflitam sobre sua própria história e valorizem a sua própria história e entendam que toda história é digna de ser biografada, de se tornar uma biografia, né? Toda a trajetória de vida de cada pessoa merece ser tratada com respeito, com grandeza. Então é isso que eu tento colocar no livro, né? Nesse meu livro querido, tá? Eu não sei, eu queria falar de outros livros aqui, queria fazer um vídeo falando sobre outros livros que eu escrevi. Não sei se faço isso, até coloquei eles aqui do lado, mas não sei se vou fazer isso. Porque eu tenho livros muito queridos, sabe, gente? Tenho livros muito queridos. Eu tenho um livro que foi... Os meus livros, em geral, são vários títulos de poesia, vários títulos de crônica, vários títulos também de contos, né? Mas romance, eu só escrevi 2, e se for tratar o último livro como um romance autobiográfico, é o terceiro, dentre as 3 dezenas de livros que eu acabei escrevendo. Num compromisso muito doido de escrever um livro por ano, né? Eu assumi o compromisso de escrever um livro por ano. Então, houve anos em que eu escrevi 2 livros. Em alguns desses anos, dos últimos anos, eu escrevi 2 livros por ano, né? E tem uns muito queridos, né? Por exemplo, esse daqui, Breve História de um Paraíso, ou Etéreo Éden, é um livro muito querido, com essa capa feita por minha filha, né? Minha filha, ainda saindo da adolescência, né? Fez essa capa tão interessante, né? Tão singela, né? Mas o livro não é tão singelo assim, é um livro em que eu recrio, eu faço uma espécie de recriação do Éden, numa tentativa de buscar entender onde foi que erramos, onde a humanidade errou. Não que eu acredite que tenha existido um Éden, é só mesmo um horizonte que eu busquei, um plano de fundo que eu utilizei para tratar das angústias existenciais do ser humano, das mazelas humanas, das frustrações, né? E o outro romance foi esse daqui, olha. A Viagem do Signo Marrom. Esse aqui é bastante social. Esse aqui ele fala de... Enfim, ele fala
realmente de luta de classes e do sonho de uma sociedade mais igualitária, também com elementos de literatura fantástica, né? Muito ao estilo do realismo fantástico de Garcia Marques ou também muito usado por Saramago, né? A gente tem a sorte de ter esses grandes mestres, né? E a gente acaba se influenciando e usando de alguma forma também nos nossos textos. Eu gosto muito também de fazer conto, né, gente? Gosto muito de fazer conto. Tem esse aqui, por exemplo, Zona de Convergência do Atlântico ou As Formigas se Cumprimentam, né? É um livro de contos, também com caráter... Alguns contos trabalham bastante sexualidade e alguns também trabalham a questão de classe e a questão de cor, né? É um livro que tem 3 ou 4 contos voltados para a temática antirracista, que é um assunto muito caro para mim, muito importante, deveria ser importante para todas as pessoas, é muito importante para mim, né? Mas quem ler o Amor é um Liquidificador de Arco-Íris vai entender por que a questão racial ela é tão importante para mim, né? E tem outros títulos, né? Fiz um livro de fotografias também, que é o Despalavreador. Despalavreador porque é um livro de fotos, né? Não tem palavras, não tem texto, né? Livro de fotos. Fotos. E eu gosto muito de fotografar coisas, sabe? Eu gosto de fotografar pessoas, sabe? Mas eu gosto muito de fotografar coisas. As coisas têm massa, peso, volume, né? Coisas. E poesia. Ano passado eu lancei esse daqui, olha. Os Ossos do Vento. Depois descobri que tem um livro com o título Ossos do Vento, né, que também é de poesia. Eu não sabia disso. Depois que eu lancei, agora já era. O meu se chama Os Ossos do Vento, né? Esse aqui eu fiz ano passado. E é isso, gente. Indicação de leitura? Bom, vou dar aqui indicação de leitura. Já que está falando de biografia, da minha biografia, eu tenho aqui o livro do Stefan Zweig, que é Tolstói, né? Que é uma biografia do Tolstói, desse grande autor russo, né, com uma vida extraordinária, né? O Tolstói com a sua grande obra, né, como Guerra e Paz, Ana Karenina, né, livros de formação, né? Estou lendo também aqui a biografia de uma das minhas artistas preferidas, que é a Marina Abramović, né? Aqui pelas paredes, né? Biografia da Marina Abramović, bastante ilustrado, sim, tem várias fotos também, algumas, né? Algumas fotos também no livro, tal, com experiências, né? Experiências da Marina, mas não só experiências artísticas da Marina, fala também sobre a infância, né? Eu acho muito bacana isso, você fazer uma biografia começando da infância, né? Qual o problema? Há pessoas que preferem um recorte, mas principalmente em filmes, né? Quando a gente vai ver filme com biografia, é um recorte
Mas cinema é diferente. Não cabe muita coisa num filme. No livro cabe, né? Então você começa falando da infância. Eu, no meu caso, no caso do liquidificador, né? Eu começo a falar não só da minha infância, mas da infância da minha mãe, né? De tempos de antes de eu nascer, né? Então é isso. Não posso me alongar muito, que já está ficando grande demais aqui. Isso aqui não é um podcast de um famoso youtuber, é só um vídeo de um escritor anônimo que está muito feliz em ter podido ter conseguido escrever esse livro. Houve momentos em que eu pensei que não conseguiria mais, porque é um sofrimento escrever para mim. É necessário, porém não é terapêutico. Não é terapêutico. É duro, não é difícil. Não é fácil. Não é fácil. É duro, bastante duro fazer isso, né? Bastante duro e porque remexe com tudo, né, gente? Mexe com tudo, né? É como se você estivesse no analista em tempo integral. No momento que você começa a fazer uma biografia, ela te acompanha o tempo inteiro, né? Enquanto você faz tudo que você faz, ou você está trabalhando, as suas tarefas diárias, né? Tudo que você faz, o livro está na sua cabeça, né? Em determinado momento que eu pensei que eu fosse ter um infarto, que eu fosse morrer, eu, assim, com sinceridade, eu não pensei nas pessoas que eu ia deixar, não pensei é, na beleza desse mundo, né? Que eu acho um mundo, a vida muito boa, a vida muito bonita, um mundo maravilhosamente lindo. Eu detestaria morrer, não tenho medo de morrer, mas eu detestaria morrer e deixar isso tudo por aí, né? Então, quando eu pensei que isso ia acontecer, imaginei que estivesse infartando, que fosse acontecer, eu pensei, caramba, e o meu livro, como é que vai ser? Eu tenho um livro, tenho que terminar um livro, como é que vai ser agora, né? Aí terminei, então tá aí, né? Tá aí o livro. É, ele tá, assim, eu não tenho margem de lucro, tá? Assim, eu vendo o livro, é, eu praticamente eu dou o livro, né? Por ser, não, por não ter tiragem, é um livro que não tem tiragem, então é, eles imprimem um exemplar por vez, né? A não ser quando eu vou fazer alguma coisa como um lançamento, uma noite de autógrafo, aí eu compro, né, 30, 40 livros para poder vender naquela noite, né? Mas eu não tenho não é uma tiragem de 500 exemplares, de 1000 exemplares, não é isso. Você vai na internet, compra o livro e o livro é entregue na sua casa, né? Então é isso. Tá aqui. O amor é um liquidificador de arco-íris, né? Ele está à venda na Estante Virtual, né? Que é um dos sites mais procurados para quem compra livro usado, por exemplo. Mas o meu não é usado, é novo. Ele está à venda no site da Estante Virtual e no site também do Clube de Autores. No site do Clube de Autores ele também está à venda. Eu acho que está custando R$ 43, mas aí tem mais o frete, né? O frete custa uns R$ 13, então deve sair por uns 56, né? Na minha mão, assim, eu tenho vendido ele por 50, mas eu já não tenho, em casa não tenho muitos exemplares mais. Não tem mais muito, já está acabando, né? Então é melhor comprar pela internet mesmo. E se você morar em Mendes, né? Em Mendes, ou Paulo de Fronten, ou Barra do Piraí, ou Vassouras, né? Se você morar aqui por perto, você compra o livro e a gente pode, sim, eu me proponho, me disponho, me predisponho, tá? Em, em conversar com você, me encontrar com você e colocar uma dedicatória no livro com muito prazer, com muito orgulho e com muita honra, porque eu me sinto muito honrado quando alguém compra um livro meu, né? Eu não vivo de literatura, repito, os meus livros, o meu ganho é muito próximo do zero,
tá? Muito próximo do zero, mas eu tenho vontade de me expressar, né? Sou um escritor, eu gosto de me expressar, não vivo disso, da, sou professor da rede pública estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro, né? É disso que eu vivo, amo lecionar história, leciono história, sociologia e filosofia para o ensino médio, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Mas, claro, né? Todos nós temos outras coisas, temos nossos hobbies, muito embora eu não trate a literatura como um hobby, né? Eu me sinto como escritor, não me senti, mas um amigo uma vez, que foi o Carlos Camacho, ele me puxou a orelha: como assim você não é escritor? Que negócio é esse? Aí ele me deu um puxão de orelha daqueles bem dados, né? Aí eu falei: tá bom, então tá legal, já que é assim, então eu sou escritor, né? Então, gente, muito prazer, tá? Sou Luciano Fortunato, professor, escritor, né? E é isso. Comprem um livro. O amor é um liquidificador de arco-íris, né? Não se assustem com um livro, não se assustem, ele não machuca, mas lembre-se que é um livro é, escrito por um homem, né? Um homem brasileiro comum, que vive num mundo machista, que luta contra o machismo, né? Luta contra o machismo, mas não é uma luta muito fácil, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, desde que o mundo é mundo, né? As civilizações são patriarcais e a gente se livrar do machismo não é uma coisa muito simples. Então, algumas passagens do livro, inclusive, podem ser consideradas machistas, né? Coisas que são memórias típicas daquele momento em que o Luciano Fortunato era extremamente machista, não que eu ainda não seja mais, até porque é muito difícil, tanto para homens quanto para mulheres, não ser, vou usar a palavra da moda agora, né? Não ser atravessado de alguma forma pelo machismo, não ser atravessado pelo racismo, não ser de alguma forma atravessado por essa série de preconceitos que são fundadores da sociedade, né? Que são fundadores da sociedade. A gente luta contra isso. Eu luto contra isso, né? No mais, é isso aí, né? Quero agradecer a todas as pessoas que já leram um livro, né? Que compraram um livro. E deixo aqui meu abraço, tá? E gratidão enorme, tá? E estamos juntos aí. Leiam, né? É importante. Eu, por exemplo, pretendo dar um tempo com a escrita, né? Eu já andei até falando que esse livro aqui é o meu último livro que eu quero ler. Quero parar de escrever e começar a ler um pouco mais, cuidar da saúde, praticar esportes, né? Correr, nadar, quem sabe até surfar, né? Mas eu vou ter que cuidar um pouquinho melhor da minha saúde, né? Parar de fumar. Não sei, no começo da gravação aqui eu estava até com um cigarro, que é terrível, né? Mas é isso, gente. Amigos, amigas, companheiros, todas e todos vocês, tá? Fiquem com o meu carinho. Um grande abraço a todos vocês.